Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de TCP/IP, protocolos, HTTP, gRCP, GraphQL, não sei nem se faria tempo de tudo, mas vamos lá, vem comigo nessa onda aqui, vamos lá. É porque falar disso? Porque eu tô falando de arquitetura web. E falou assim, vou gastar um tempo aqui falando de protocolos, como é formado essas coisas. Aí vamos lá, porque assim, isso é bom saber. Se você ali não fez faculdade de computação, né, ou ciência da computação, qualquer coisa lá, e tem um tópicozinho de redes, né, que aí você vai fazer tanta abordagem bottom up ou up down, né, tipo, tem um livro aqui, não tá ali do lado, que é o do Kurose, e tem um outro aqui, né, deixa eu ver se tá em algum lugar aqui, em algum lugar, não, tá ali também do Tannenbaum, né? Eu tenho dois livros ali porque eu estudei em dois momentos distintos, né? Lá em 2004 na Unicamp e agora em 2023 ou 24 provavelmente, 23 na UTFPR, só que voltado para redes móveis, né? Eu estudei desses dois momentos. E assim, tipo, não vou entrar a fundo, né? Só quero definir aqui dois nomezinhos que podem se confundir às vezes, né? Web e internet. Eles são completamente não, eles são diferentes, né? Mas assim, a web roda sobre a internet e a internet é muito mais abrangente que a web. Então assim, básico, vamos definir o que é internet. Assim, a internet é baseada no protocolo de internet, o IP protocolo. O que é essa merda de IP protocolo? Eu crio um monte de... Eu sei que existe um monte de computador conectado, o computador conecta no outro, conecta no outro. Eu crio um protocolo de que, eu consigo identificar uma máquina em qualquer lugar do mundo e dado um endereço de IP, eu consigo enviar pacotes de dados para o outro lado do mundo, desde que a máquina esteja conectada na rede, desde que esteja acesso ao protocolo e desde que não esteja alguém derrubando pacotinho, que é o famoso firewall, né? Então, assim, se tiver alguém derrubando pacotinho, aí, pô, aí não dá, né? Aí é sacanagem, né? Tipo, ou não, né? Aí tá protegendo nós outros de ataques estrangeiros, de grupos, sei lá, né? Tipo, então você entendeu aí que o TCP, o protocolo IP, ele conecta duas máquinas, dando um IP e roteando esses pacotes, né? Aí, dado que você tem ali, eu tenho uma maneira de mandar um pacote pro outro lado, quer dizer que eu posso abrir uma conexão e mandar pro outro. Não! A internet, ela não é orientada a conexão! Ela é orientada a pacote. Tanto assim, quando eu fui trabalhar com telefonia, né? A regra básica lá foi entender assim, como é que funciona o sistema de telefonia, né? O sistema de telefonia, por exemplo, se eu pegasse aqui uma telefonia clássica, né? Soubesse o seu número, que é bem parecido, né? Tipo, você tem um número, te identifica, eu tenho um número que me identifica, eu posso ligar no seu número. Se eu pegasse o meu número, te discasse aqui, isso não é telefonia clássica, né? Pegasse aqui, telefonia clássica aquele do telefonia que roda, quem nasceu nos anos 80 e viveu nos anos 90, deve lembrar, né? Rodava aí, ligava, né? Eu cheguei a ver operador de telefonia, né? O que é o operador de telefonia, né? É a cidade do interior da minha avó, assim, a gente quer fazer ligação, a gente ia na telefônica, né? E aí chegava lá na telefônica, a mulher falava, você quer ligar pra quem? Pra tal pessoa, tal. E aí ela conectava os cabos ali e chegava na pessoa, porque a telefonia não era automatizada, né? O core dela, né? Então, assim, eu cheguei a ver isso nos anos 80, tá, galera? Eu lembro disso, eu lembro, minha avó, quando passava férias, a gente ia até lá e era uma cidade bem no interior remoto do Piauí, né? E aí, né, nos anos 80, tá? E aí, assim, quando eu ligo pra pessoa, o que acontece? Eu tenho um meio todo dedicado. Então, assim, na telefonia clássica, o meu meio todo é dedicado. Então, assim, se eu ligava ali se você estivesse ligando pra sua avó, que tem um telefone ali, tipo, muito antigo, nos anos 90, você tinha um fio todo dedicado óbvio que ele podia ser multiplexado, blá blá, essas coisas, né? Mas, assim, o meio era dedicado. Eu reservava ali uma faixa toda pra dedicada à conexão full time. Então, assim, tinha um limite de conexão, porque tinha um limite de cabos, de multiplexação de cabos, nome complexo aí, mas se você fez engenharia elétrica, você vai saber, né? De cabos, então. E aí, assim, isso aí era ineficiente, porque imagina que você tava ligando pra sua namoradinha e ele usava assim, então, como é que foi hoje? Isso não é comunicação, isso demora, né? Isso, você usou uma rede toda para ficar mandando um zé, um silêncio, não sei o quê, então isso não é eficiente. Então, sim, tem um tipo de conexão que ela é focada no meio, eu isolo todo o meio para aquilo. E tem um outro que comutação, tem uma que é comutação de canais, né? Acho que é comutação de canais e comutação de pacotes. Deixa eu ver aqui, ó. Mutação. Eu tô entrando numa onda de pacotes, deixa eu ver. Comutação de pacotes né? Então, comutação de pacotes é a internet. O que é comutação de pacotes? Eu tenho aquele fio
aquele fio ali, né? E aí na entrada aqui o cara vai assim, ó, eu tenho que mandar 20 pacotinhos aqui pro outro lado. Beleza. Quebra esses 20 pacotinhos, aí espera o seu tempo, aí vai mandando esses pacotinhos, pingando eles, né? Então a rede é ocupada inteira, assim. Então, assim, essa é a diferença básica da internet de uma telefonia antiga, né? Num é comutação de circuitos, onde eu ligo dois circuitos, aquele circuito ele é inteiro de alguém, e outra é comutação de pacotes, que eu pego os pacotes e fico mandando eles pingadinho pro outro lado, aí o outro lado decide onde vai mandar, blá blá blá. Então, assim, o protocolo TCP/IP é um protocolo de comutação de pacotes. Beleza, tá. E o que isso tem a ver, né? Aí a gente sobe o nível, né? A gente sobe o nível para a camada de transporte, né? Que é que é a camada ali que eu vou decidir. Se eu quero o DP, eu quero o TCP, né? E aí, assim, o que é a diferença dos dois? Tá, tem um Quick lá. O Quick é um cara meio complexo aí, que eu não vou falar agora, mas o HTTP3 é baseado no Quick, né? E também eu nunca li sobre o Quick. o TCP, ele é orientado à conexão. O UDP não. Você fica mandando pacotinho ali, você fica recebendo e você fica identificando. Então, assim, no TCP, eu sei que eu abri uma conexão e aquela conexão eu tenho a ordens dos pacotes que estão chegando. Então, mandei um pacote aqui, esse pacote tem. Eu vou mandar um dado aqui, eu vou quebrar ele em 50 pacotes aqui. Esse pacotinho vai chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdi o 6. Pera aí, não processo o 7 não. Espera o 6. Envia o 6 de novo. E aí você tem esse probleminha aí de a conexão demora um pouco para acontecer. Por quê? Porque ela vai ficar pedindo pacotes, pode o pacote se perder, né? Então, assim, você quer usar o TCP para quê? Para mandar um dado inteiro, né? E o UDP, o que é o UDP? O UDP você não tá preocupado aí. Você que tá preocupado em quê? Eu quero mandar essa merda aqui o mais rápido possível, chega lá, eu não tô preocupado com a ordem dos pacotes. Você fala, Vitor, como é que assim não tá preocupado com a ordem do pacote? Não tem isso, cara, não existe isso. Existe. Existe. Imagina que você está recebendo ali um sinal ali que você tá transmitindo ele. Imagina assim, eu tô vendo aqui um vídeo e assim, perdi um pacote de áudio. Cara, o que é um pacote de áudio? Não é nada. Toca sem ele aí que vai dar a mesma coisa e você não vai nem perceber no ouvido, né? Então, assim, não sei se os protocolos de vídeo, assim, tem protocolos que funcionam assim, né? Mas, assim, não sei quais protocolos funcionam assim, até porque a web é baseada em TCP, não em UDP, né? Então, vamos voltar lá. Então, assim, deu para entender a diferença entre TCP e UDP? O TCP é orientado à conexão, então a conexão ela é ordenada, né? E é interessante saber assim, porque quando você tem uma conexão de internet, né, você não tem uma mensagem, você tem um fluxo de mensagem, né? Você vai recebendo um fluxo de mensagem. Então, ali, você entrou num site, você conectou num servidor ali, você vai mandar várias mensagens HTTP. Aqui dentro são várias conexões. Por quê? Porque o HTTP é um nível acima, né? Aí assim, eu lembro que eu falei que eu falar de HTTP, GRCP, GRCP e GraphQL. O GRCP, os três rodam em cima de HTTP, né? E HTTP é um protocolo bem simples mesmo, né? Inicialmente era um protocolo texto, então se você fizer um telnet aí no Google e digitar get/200 e alguma coisa enter, você vai conseguir conectar com o HTTP, ele consegue ler a resposta do Google, né? Então o HTTP, o telnet é um software bash que faz conexão, Linux, né, acho, né, se não me engano, que faz conexão direta com o o IP, né? TCP, desculpa, né? Então ali você vai ver como é que funciona a conexão por baixo. Eu preciso fazer isso para conhecer o HTTP? Recomendo, tá? Recomendo principalmente você receber o básico, né? Que você vai ter o quê? Um verbo, um path, um código, né? Não, aqui é a versão, né? Um verbo, um path, a versão, header, valores do header, o body. Então, assim, é isso que você tem que saber, né? Tipo, você tem o verbo e o header. E assim, o verbo e o header, o verbo e o path são muito... O verbo, o path e os headers são muito importantes pro TCP, né? Para alguns não são, né? Para alguns não são. A gente vai entender agora, né? E a primeira definição, assim, qual que é a diferença de HTTP para GRCP, né? Então, assim... Para isso a gente tem que baixar um bom nível aí, né? De baixar um bom nível porque o GRCP nada mais é do que um RCP da vida. E RCP, se você falar, RCP é uma coisa moderna, né? É recente, né? É do 2000, né? É mais recente. Não é. É mais velho do que... É mais velho que... Não, minha avó não é. Mas é mais velho que a avó de alguns aí, né? Tipo...
E aí, minha avó, coitada, minhas avós não estão mais vivas e elas teriam mais de 100 anos, né? Não é mais velho que muita gente aí, né? O RCP, ele vai lá dos anos 70, né? Qual que é a diferença do RCP para um outro... O RCP, e aí eu estou falando do GRCP, né? O GRCP é o RCP do Google, né? Que é o RCP baseado em HTTP e protobuf, né? O RCP é Remote Procedure Call, é um estilo de programação. Então, quando eu tenho RCP, o que eu vou fazer, né? Eu recebo ali uma linguagem, né? Uma linguagem de definição de interface, uma IDL, que eu vou compilar ela. Eu vou falar assim, ó, me gera para mim o client desse cara aqui, ele vai cuspir um client. E aí eu pego assim, ó, beleza, eu tenho um client desse cara, eu vou conectar com alguém do outro lado, né? E assim, qual que é a diferença do RCP para um protocolo comum aqui de rede, né? O RCP, ele vai, assim, a responsabilidade do RCP, ele vai até o momento do código, até o momento que você chama ele. Então, assim, ele vai até o seu código Java ali, ele cria uma bibliotecazinha em Java ali para você chamar ele. Então, você não vai ter que se preocupar como é que eu instancio o cara, você não vai ter que se preocupar como é que eu serializo o dado, você não pode preocupar com nada com isso. Tipo, ele já tem você tem isso tudo tá na linguagem de definição de interface. Então, o RCP produz uma linguagem de definição de interface que ela é compilada em código. Se não for isso, não é RCP, tá? Remote Procedure Call. Então, assim, eu estou chamando um procedimento remoto, né? Então, eu estou chamando um procedimento, eu sou um código que vai chamar um procedimento remoto. Ele vai ter ali uma interface de código ali, né? Já nos outros interfaces, não. Elas ali vão ser, tipo, só de rede mesmo. Até uma definição de rede. Então, quando você pega o OpenAPI ali no HTTP, você pega só uma definição de rede, né? Aí, beleza. Então, entendi ali o que é um RCP. O que é o gRCP? O gRCP é o RCP do Google baseado em protobuf e HTTP3. Eu acho que é 3, né? Acho que é 3, né? E aí, o que você faz? Você vai lá, você instancia aquele... você pega aquela IDL que é um protobuf, compila aquele cara, vai gerar um código para você, você chama aquele código, e aí você vai ter definição de objetos, tudo lá. Por que aquilo ali não é um REST? Porque um dos princípios básicos do REST é interface uniforme, né? E aí, já que a gente falou de interface uniforme REST, vamos entrar no REST, né? O que é o REST? O REST é uma comunicação via HTTP, né? Que eu uso o verbo, eu uso o path, e eu uso os headers, e eu uso o body ao seu limite, né? Então ali, eu vou ter uma interface uniforme, onde eu vou definir o recurso pelo path, né? E aí o path ele tem que ser também uniforme. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma API HTTP para usuários, né? Então eu posso pegar meu path ali, cada barrinha eu quebro, eu tenho vários tokens, eu falo assim, ó, eu posso ter um token chamado usuário, eu posso ter uns tipos de token, eu posso classificar meu token, classificar meus tokens por identificadores, recursos e ações, né? Então, por exemplo assim, eu tenho um usuário ali, então eu tenho /user, se eu fizer um get no /user, né? E o verbo é importante também, né? Então eu posso ter o mesmo path com verbos diferentes, são ações diferentes da minha interface, né? Eu tenho um /users, se eu fazer um get no /users, o que eu vou fazer? Eu vou listar todos os /users. Se eu fazer um post no /users, o que eu vou fazer? Eu estou criando um novo. Se eu fazer um put no /user, também eu estou criando um novo, né? A diferença entre post e put é muito complicada. Aí vai de cada um. Recomendo você procurar algum guideline. Eu vou deixar algum guideline aqui na descrição. Inclusive tem meu livro também, que eu falo exatamente... Esse é um capítulo do meu livro, tá? Que eu falo sobre isso, né? Beleza, e se eu tiver assim, se eu fizer um get, eu vou voltar a lista de todos os usuários. Se eu fizer um post, eu vou criar um novo usuário. E se eu fizer um get /user /123, eu estou me retornando o usuário 123. E se eu fizer um get, assim, /user /123 sei lá, deixa eu ver, desabilitar. Esse final é um verbo, então eu falo, estou desabilitando o usuário 123. Então assim, eu tenho o ID, o path do recurso, o path identificador e o path de verbo. Então assim, você vai ter que modelar a sua interface baseado nisso. Sempre lembrando assim, ó, eu tenho os meus verbos, né? Eu tenho os meus paths, que são identificadores, eu tenho os meus headers, que ali eu vou ter que, assim, existem headers padrão, mas eu posso criar novos headers se eu quiser, mas sempre saiba os headers padrão, tipo, o de cache, né? O de content type ali para saber o modo de serialização. E o que vai no body, né? No body, que isso é importante saber. O que vai no body?
que vai no Buddy é o conteúdo em si, o recurso em si. Então, se eu faço eu faço um post ali, eu quero fazer um post barra user, eu tô criando um usuário novo. O que vai no Buddy é o usuário em si, tipo, o dado do usuário. Põe ele limpo ali, né? Ah, mas eu quero mostrar algumas coisas ali eu quero dar algumas informações para o servidor processar, como ele vai processar aquilo. Talvez, se aquilo ali for metadado, seja no header e não no body. Né? Se for metadado da conexão, é no header. Se for outro metadado, aí você põe ali no body. Se for metadado do recurso, é no body. Você tem que saber dividir essas coisas aí, que isso é uma boa prática de modelagem. Né? E aí falou, beleza, então por que um RCP não é um HTTP, né? Porque o RCP, normalmente, o Buddy vai informações do recurso, né? Então, assim, varia muito, né, isso. Por exemplo, um dos RCPs mais comuns, caso você não saiba, e é bem parecido com o gRPC, assim, lá no fundo, por ter o IDL, por gerar core, blá, blá, é o SOAP, o famoso SOAP. Só que o SOAP, o que o SOAP faz, né? Ele mantém o mesmo path, ele mantém o mesmo verbo, que é sempre post, ele mantém quase todos os mesmos headers, e ele vai jogar todas as informações no Buddy. E aí, cara, isso pede muito, assim, você pede funcionalidade de cache, você pede um monte de coisa ali, mas foi bastante usado, assim, eu sempre falo que um dia você vai topar com o SOAP, porque vai ter aquele serviço legado que a sua empresa não quer mexer aqui dali, porque a empresa que fez aquele serviço já quebrou, a pessoa que fez aquilo dali já morreu há muitos séculos e, assim, ninguém quer mexer naquilo dali, né? Tá, falta o quê? Eu falei de HTTP, falei de quase tudo, já deu 16 minutos, meu cafezinho já acabou. Tá faltando falar do quê? Faltando falar do GraphQL. Qual que é a diferença do GraphQL, né? Bom, um dos pontos básicos do REST é a interface... quer dizer, desculpa. Um dos pontos básicos do REST é a interface uniforme. O GraphQL ele não tem uma interface uniforme. Por quê? Por que eu uso o GraphQL? E se você nunca usou o GraphQL é um padrão, acho que foi proposto pelo Facebook para melhorar a comunicação com diversos clientes mobile. Então imagina ali, eu tenho meu aplicativo iOS, um aplicativo iPhone, um outro aplicativo, eu quero ter uma API diferente para cada um, porque eu não quero fazer, porque os tipos de requisição são diferentes, o que eu faço? Você pode criar um GraphQL, né? E aí o GraphQL, o que você faz? O cliente, o back-end vai elaborar uma interface ali, uma interface de query. E aí o cliente vai fazer o quê? O cliente vai fazer query customizadas. Então posso fazer, me retorna ali esse usuário e todos os tickets abertos para ele. Ou posso só me retorna esse usuário, né? Isso vai o quê? Vai otimizar a conexão. Então, porque antes qual que seria a opção? Ou você fazia um endpoint que retornava um usuário e todos os tickets, e aí vai o quê? Vai penalizar o back-end, ou você fazia um request que retornava um usuário e depois diversos requests que retornavam todos os tickets. Então aí você penaliza o quê? Você criaria duas conexões ali que poderia penalizar a comunicação ali do front, né, do mobile. Então, pintar esse negócio aí que é o que? Uma interface de query, onde eu mando a query que eu quero, eu mando o tipo de dado que eu quero, eu mando o formato do dado que eu quero, né? Então, assim, é um formato mais maleável. E por que isso não é REST? Porque não tem uma interface uniforme. Não dá pra... Assim, tem métodos de expor isso aí. Eu não sei qual evoluiu nos últimos 5 anos. Eu escrevi meu livro 5 anos atrás. E, assim, não sei como isso evoluiu, né? Talvez tenha evoluído um pouquinho ali, talvez seja melhor, talvez não, né? Mas aqui a gente chegou no ponto que a gente falou de quase todos os protocolos. E existem muito mais protocolos do que isso, assim, tipo, eu tô falando que existem muito mais mesmo. Por exemplo, o Kafka. Qual que é o protocolo do Kafka? O Kafka é o protocolo Kafka. Não, porque eu quero botar meu Kafka no front. Cara, o Kafka não tem suporte ao front. Ele não dá suporte à front. Por quê? Porque é um protocolo de back-end ali, tipo, você vai conectar ponta a ponta, ponta a ponta não, desculpa, o Kafka não conecta ponta a ponta, vai conectar dois pontos ali, o broker e o cliente. Então, assim, ele não vai funcionar no seu front ali. Não recomendo. Mas eu quero mandar, assim, talvez o que você queira existem alguns protocolos para orientar a mensagem ali. E tem um que funciona com front. Tem um muito interessante chamado, deixa eu lembrar o nome dele agora, Stomp, né? O Stomp, ele pode ser implementado com WebSocket, como pode também ser implementado com Socket comum. Socket é o famoso TCP, né? Então se você fala
Socket Programming é programação em TCP. Qual que é a diferença dos dois? É o que faltou falar, né? Socket é a biblioteca que cria o TCP, né? Então, se eu falo Socket Programming, eu estou falando do tipo de programação. Se eu faço do protocolo, eu estou falando do protocolo Socket, né? Então, o WebSocket é o quê? Um socket via web, né? E o Socket é uma biblioteca ali dos anos, sei lá, de quando é que é, né? Tipo, procura aí. É do Unix, não é do Linux, nem do Windows. É do Unix, foi muito importante, ainda é muito importante. Muitas coisas funcionam sobre Socket ainda, né? Então, assim, o Stomp eu posso implementar via WebSocket, funciona lindo, é uma biblioteca fácil de se entender, assim, um protocolo fácil de se entender. E aí, assim, talvez se você queira uma interface via mensagem, cria um Stomp ali, implementa um Stomp, funciona, talvez não funcione. Deve ter alguma API Java aí para implementar um Stomp back-end ali, você faz o que você quiser. Um dia eu crio, depois que eu terminar meu mestrado, quem sabe, talvez, não sei o quê. Então, sim, pessoal, esse foi meu cafezinho. Eu espero que tenha te ajudado em uma coisa. Foram 20 minutos e 36 segundos até o momento de um monte de conteúdo aqui, eu falando rápido, para tentar encaixar esse todo de conteúdo aqui e você fazendo algumas piadinhas aí, porque, assim, de vídeo isso é um cafezinho, tipo, é como se você tivesse um pedido para explicar tudo isso em 20 minutos enquanto a gente tomava um cafezinho no cafezinho da empresa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Curtiu meu vídeo, curte, compartilha, segue o canal, que tem muita gente que vê e não segue. E tem muita gente que segue e não vê os vídeos, né? Então segue o canal, ativa o sininho aí, faz porque essas merda aí que o pessoal fala aí, que eu não sou muito bom disso. E vai lá, pessoal. Valeu, muito obrigado. Boa sexta-feira pra vocês. E quem sabe tem cafezinho de tarde. Quem não sabe, porque eu estou de férias, eu vou aproveitar minhas férias jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa que seja. E valeu!